Olá, seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do Aprenda Matemática do Zero com o professor Eliezer. Provavelmente, se você está assistindo essa aula agora, você é uma pessoa que tem o interesse de aprender matemática do zero. Provavelmente você tem alguma dificuldade ou você tem uma vontade muito grande de se aperfeiçoar nesse conteúdo, nessa disciplina. Ou você está buscando se aprimorar para um concurso. De qualquer forma, é muito importante que você entenda alguns pontos sobre a matemática, né? E o primeiro dos pontos, antes disso, vamos falar aqui da nossa primeira aula, que é números, que será números naturais, que é basicamente da onde surgiu a matemática. Mas antes disso, eu gostaria de refletir com você. Você já ouviu em algum momento, né, que matemática seja um grande problema na vida das pessoas? Ou que você gostaria de saber quem que inventou essa disciplina, né? Para que criou essa disciplina? Então, provavelmente hoje você deve enxergar essa disciplina da matemática como um grande problema. Só que eu estou aqui para te dizer justamente o contrário, né? Que a matemática, na verdade, ela é a solução para a grande maioria dos problemas. Sempre que surgir um problema, provavelmente existirá uma solução matemática para esse problema. Então, não preciso dizer muito que é uma matéria fundamental, é uma matéria que é muito importante que você consiga dominar, principalmente se você tiver interesse em prestar concursos ou até mesmo no seu dia a dia, né? Em tudo, na 99% dos casos de trabalhos, você vai ter que usar a matemática no seu dia a dia, tá bom? Antes disso, gostaria de contar para você a história de como surgiu, né, a questão de algumas operações fundamentais da matemática, ao exemplo da soma e da subtração, né, a conta de mais e a conta de menos. Você está vendo na sua foto que temos aí um pastor e várias ovelhas, né? E aí eu pergunto para você, como você acha que era lá no início da civilização? Será que os pastores eles tinham o controle sobre suas ovelhas? Eu acredito que não, e realmente eles não tinham. Foi aí que surgiu a grande necessidade da primeira operação matemática, que é a somatória, né? Qual foi a grande ideia que eles tiveram naquela época? Eles pegaram gravetos e colocavam esses gravetos juntos, né, simbolizando a ovelha. Ou seja, para cada ovelha tinha um graveto, e assim eles conseguiam controlar, né? Eles conseguiam somar a quantidade de ovelhas que eles tinham, e caso alguma ovelha viesse a extraviar, viesse a adoecer e a falecer, ou algum animal viesse a pegar uma ovelha, né? Eles tinham esse controle, né, tanto na soma quanto na subtração. Na próxima aula a gente vai falar de algo que aconteceu com a subtração depois. Porém, né, nesse início foi muito importante essa descoberta da somatória e da subtração simples, porque surgiu aí o conjunto dos números naturais, que é o primeiro conjunto numérico que tem. Esse conjunto é representado pela letra N, e você pode perceber que ele começa do zero e vai sempre tendo um sucessor, o 1, o 2, o 3, e ele não tem fim. Por que ele não tem fim? Justamente porque sempre terá um sucessor. Perceba que depois do zero, né, vai ter o 1, depois do 1 vai ter o 2, e depois do 2 vai ter o 3. Perceba também que o sucessor de um número é sempre o próprio número mais 1. Como assim? Exemplo: 0 mais 1 é 1, então o sucessor de 0 é 1. 2 mais 1 é 3, então o sucessor de 2 é 3. E assim por diante, você vai perceber que sempre o sucessor é o próprio número mais 1. Partindo desse princípio, nós podemos dizer que o conjunto dos números naturais ele é infinito. Por quê? Porque sempre terá um sucessor e isso nunca acabará. Os números naturais hoje eles são muito utilizados nas contagens de populações, indicação de números de residências,
CEP de uma região, número de cidades de um estado. Também pode ser usado para medidas de grandezas, tais como litros, metros, quilômetros e entre outros. Hoje o sistema de contagens ele é muito útil em qualquer área que nós possamos trabalhar. Falando ainda de números naturais, toda vez que você ver um conjunto, lembrando que os números naturais ele é representado pela letra N, você pode ver que você vai, a partir de tudo que foi falado no slide anterior, você vai perceber alguma diferença, né, nessa forma do conjunto que está sendo mostrado aí na sua tela. E eu pergunto para você, o que você vê de diferente no conjunto acima? Se você perceber, eu tenho certeza que você deve ter visto que tem um asterisco e que por acaso também não tem o zero. E no slide anterior eu falei que os números naturais começam do zero. Pois é justamente isso. Toda vez que você vê o asterisco, né, significa que esse conjunto ele não vai ter o zero, certo? Toda vez que você identificar um asterisco em um conjunto, significa que o conjunto é formado sem o zero, conforme representado acima. Bacana? Viu o asterisco, significa que o conjunto não tem o zero. Propriedades. Vamos falar um pouco das 3 principais propriedades dos números naturais, né? Propriedade 1. Todo número natural terá um sucessor. A gente já deixou isso bem claro, né, nos slides anteriores. Propriedade 2. A soma de 2 números naturais sempre será um número natural. Como assim? Vamos fazer alguns exemplos. 1 mais 2 dá 3, que é um número natural. 5 mais 6 dá 11, que é um número natural. 3 mais 4 dá 7, que é um número natural. Ou seja, qualquer número natural somado a outro número natural vai resultar num número natural, tá bom? Essa é a propriedade 2. A propriedade 3 é que o produto de 2 números, para quem tem dificuldade em saber o que é produto, o produto é multiplicação, tá? Então a multiplicação de 2 números naturais sempre resultará em um número natural também. Exemplos: 3 vezes 5, 15, que é um número natural. 4 vezes 5, 20, que é um número natural. 6 vezes 7, 42, que é um número natural. Então, sempre na multiplicação de um número natural por outro número natural, você terá um número natural também. Então, essas são as 3 principais propriedades dos números naturais, tá ok? Na próxima aula, nós continuaremos aí com números inteiros, que é a sequência dos números naturais. Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que possa ter agregado algum conhecimento, que tenha ficado claro para você esse conteúdo de números naturais, e nos vemos até a próxima aula. Peço um favor para você, se você tenha gostado dessa aula, você clique em curtir, no joinha, que vai ajudar bastante o nosso canal. Se você por acaso não gostou, clique no joinha para baixo também, que aí vai ser muito útil para mim, para que eu possa estar melhorando as minhas aulas, tá ok? Todo feedback positivo ou negativo eu considero muito importante. Agradeço aí você ter assistido essa aula e espero novamente que tenha agregado para você. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!